Sou a favor da ditadura, disse ele. Do pau de arara e da tortura concluiu. Mas o regime, mais do que ter torturado, tinha que ter matado 30 mil. E contradita o que afirmou na cara dura, diz: não houve ditadura no país. E no real, incrível, inacreditável, entrou que nem um pesadelo infeliz, ao som raivoso de uma voz inconfiável, que diz e mente, se desmente, se desdiz. Disse que num quilombo os afrodescendentes pesavam 7 arrobas e daí pra mais, que não serviam nem pra procriar, como se fôssemos nós negros animais. E ainda insiste que não é racista e que racismo não existe no país. Como é possível? Como é aceitável? Que tal se diga e fique impune quem o diz? Tamanha injúria, não inocentável. Quem julgou? Que júri? Que juiz? Disse que agora o índio está evoluindo, cada vez mais é um ser humano igual a nós, mas isolado é como um bicho no zoológico, e decretou e declarou de viva voz: nem um centímetro a mais de terra indígena, que nela jaz muita riqueza pro país. Se pronuncia assim o impronunciável, tal qual o nome que tal hino nunca diz. Do inumano ser um ser inominável, do qual emanam mil pronunciamentos vis. Disse que se tivesse um filho homossexual, preferiria que o progênito morresse. Pra uma mulher disse que não a estupraria, porque você é feia, não merece. E ainda disse que a mulher, porque engravida, deve ganhar menos que o homem no país. Por tal conduta e atitude deplorável, sempre comparam com alguns quadrúpedes. Uma maldade, uma injustiça inaceitável. Tais animais são mais afáveis e gentis, mas quem dirá que não é mais imaginável erguer de novo das ruínas o país? Mas quem dirá que não é... Em 1968, do século passado, nós fomos convidados pelo SESI, através do Osmar Rodrigues Cruz, que era o diretor do SESI, fomos convidados para um jantar. Nesse jantar tinham pessoas muito especiais, alguns grandes dramaturgos de Paulista naquela época, tal. Os caras que estavam com peças em cartaz, né? Principalmente os que mais habitualmente estavam encenando suas peças. Então, eu tive uma ideia naquele momento aproveitando a presença de todos, e sugeri que a gente fizesse uma feira. Eu sugeri que a gente fizesse a ideia feira foi colocada depois pelo Boal, mas que nós fizéssemos peças juntos num único espetáculo. Por exemplo, um espetáculo com 6, 7, 8 peças curtas, de 15, 20 minutos. Tal. E o Boal gostou muito disso na hora, e quem conheceu o Boal sabe como o Boal era ativo. Na hora ele já pegou a coisa, já reuniu no Arena um grupo e bolamos uma feira paulista de opinião em 1968, que foi uma coisa linda de morrer. Claro que fomos perseguidos pelo CCC, o Comando de Caça aos Comunistas, que naquela época tinha uma atividade perigosíssima. Eles invadiram os espetáculos, invadiram o Roda Viva, por exemplo, a peça do Chico que o Zé Celso dirigia. Então, eles invadiram a peça, os atores começaram a levar armas para o espetáculo para se defender, não é? Nós estávamos fazendo a feira de opinião lá embaixo, no teatro que era no fundo do Teatro Ruth Escobar. Então, era uma coisa mesmo perigosa, porque havia uma escada estreita, onde todos poderiam ficar presos lá embaixo se fossem invadidos pelo tal CCC. Eles ameaçavam até. Aí o pessoal começou a levar armas, né?
A Cecília deve se lembrar disso, que ela estava no espetáculo. Ela era uma das atrizes do espetáculo, um espetáculo excelente do Boal, uma coisa muito, muito forte, muito atual, muito reivindicativa, não é? Então, o pessoal começou a levar arma para os camarins, não é? Eu me lembro bem de todo o elenco, né? Tinha um monte de atores importantes lá, ligados à arena, e todo mundo levava armas para se defender, e ficou uma coisa mesmo grave, gravíssima, não é? As peças eram provocativas, a intenção era essa, né? Foram proibidas pela censura. Nós fizemos uma declaração pública contra essa proibição da censura, e a ideia foi: vamos acabar com a censura, chega de censura, não vai ter mais censura. Tá, tudo foi crescendo de uma maneira eloquente, parecia uma coisa, um sonho, parecia uma coisa impossível de se conseguir. No entanto, nós conseguimos muita coisa. Inclusive, o fim da censura, né? Acabou a censura no Brasil, a censura oficial, acabou graças àquele movimento. Ali foi o ponto de partida de uma luta muito maior que aconteceu depois, onde toda a classe paulista se reuniu, não é? Depois os cariocas apoiaram, e nós fizemos um grande movimento que resultou no fim da censura brasileira. No fim da censura. Hoje, oficialmente, não existe mais censura para os espetáculos teatrais. Acho que graças a esse primeiro movimento, esse pontapézinho inicial que foi dado na Feira de Opinião. Conseguimos muita coisa na Feira Paulista de Opinião de 1968, e tinha como cabeça o Boal, que era um gênio, né? Não só queria retomar o que Lauro falou sobre aquela feira, mas remeter a uma feira que a gente fez durante a pandemia, e colocamos, tem 50, o Lauro, inclusive, tem 50 programas de uma feira durante a pandemia, e eu queria convidar todo mundo a entrar no canal do YouTube do Instituto Augusto Boal, porque tem um depoimento no primeiro programa da Fernanda Montenegro, muito importante, sobre essa primeira feira. Porque como essa feira foi totalmente proibida, não só os espetáculos, nós temos a peça do Lauro, eu acho que a gente exibiu ela durante essa feira na pandemia, ela está inteiramente, a peça do Plínio está inteiramente cortada, inteiramente, não sobrava nada. Não, era um absurdo. Acho que não sobraram 15 páginas. Apresentamos 70 páginas, sobraram 15. Mas como proibiram também o espetáculo, não só os textos foram censurados, senão que o espetáculo foi proibido. Então, colegas acolheram a feira, a gente não aceitou a proibição, e os colegas nos emprestavam o iniciozinho dos espetáculos deles para levar um pedacinho da feira. Que a feira também tinha canções, tinha a canção do Caetano, do Gil, enfim, dessa gente que era ligada ao Arena naquela época. E por causa disso, a Fernanda sofreu muitas ameaças por ter acolhido a feira, né, de 68, um pedacinho, e inclusive atiraram no apartamento onde ela estava morando em São Paulo. E ela conta isso no áudio que ela fez, e está no primeiro programa que a gente colocou no canal do Instituto no YouTube. E eu acho muito importante isso, para ressaltar, mais uma vez, a coragem, né, que tem... Normalmente, assim, os artistas, assim, nesse momento também, né, estão apresentando... enfim, tendo uma coragem muito grande, né, de todos. É isso que eu queria contar, porque a ideia de feira, ela é muito boa, e você pode fazer feiras. O Boal fez várias feiras depois dessa primeira, que foi a ideia do Lauro, pelo menos é que sempre o Boal falava que a ideia de uma feira tinha sido do Lauro. E ele convidou os dramaturgos, convidou artistas plásticos, que tinha também naquela feira, e convidou os compositores, né? Então, a feira era composta de peças, mais música, e estava toda ambientada, digamos assim, a cenografia da feira
eram os artistas plásticos que tinham construído imagens para falar a palavra, a provocação para a feira era que pensa você do Brasil de hoje. E eram opiniões, era uma feira de opinião. E feira é um lugar muito, como posso dizer, muito intenso, assim, muito apaixonante, assim, de muitas trocas, né? Então, seria muito interessante ter sempre feira. Há alguns anos atrás, antes da pandemia, eu fui convidada para uma feira que a Companhia Antropofágica de São Paulo fez. Então, a ideia de feira é uma ideia excelente porque você pode fazer caber tudo numa feira, né? Tudo que você quiser. E pode fazer ao ar livre, pode fazer no lugar fechado, pode fazer onde quiser, pode fazer através de meios digitais, enfim. Então, é uma boa ideia sempre ter uma espécie de feira permanente, né? Eu fiquei impressionada com a nossa feira durante a pandemia. Todo mundo trabalhou de graça. Tinha uma peça muito boa do Robert também, né? Que eu fiz com ele. A gente lia. Ninguém ensinou, porque não dava nem tempo. Líamos os textos, mas tem uma quantidade enorme, se não me engano, tem uns 56. Você imagina, né? E era uma vez por semana. Uma vez por semana, as pessoas se viravam, gravavam de qualquer maneira. É muito engraçado, porque tem gente que gravou assim dentro de casa, né? Então, tinha a toalha que tinha tomado banho, estava lá. Tem uma que um músico está tocando piano, um piano muito bonito, embaixo de um pendurar, sabe aquele negócio de pendurar roupa? Então, tem meias penduradas em cima da cabeça dele. Só faltava entrar também cachorro, passava motos. É assim, é uma feira mesmo. Eu falo que é o cenário da pandemia, né? Cada um está no seu ambiente e realmente é como está, não adianta maquiar, né? Que não dá certo. Então, mas isso foi muito interessante. Eu fiquei muito feliz de ter deixado esse registro do que foi a vida na pandemia, porque a maioria das pessoas estava sem trabalho, então você convidava os atores e eles aceitavam também, porque estavam também em casa, sem fazer nada. Então, foi uma experiência muitíssimo interessante. Então, estou a favor de continuar uma, 2, 3, 200 mil feiras. Repetir o que aconteceu de muito bom em 1968, no momento que o país vivia uma dificuldade muito grande, vocês sabem disso aí. E agora estamos vivendo também uma dificuldade muito grande. Temos um presidente brilhantemente burro. Impressionante, eu nunca vi uma pessoa que tenha a capacidade da burrice como o atual presidente brasileiro. Então, agora vamos ter eleição em outubro e, puxa, o Brasil vai mudar, com certeza vai mudar, o Lula vai ser eleito e teremos um ano próximo cheio de movimentos, né? Difícil para o Lula, muito difícil, temos que ter consciência disso. Mas ele vai precisar de colaboração total. Né? Estamos aqui para isso. Já aprendemos a apanhar. Mas o perigo desse momento é que o atual presidente, ele ameaça, né? Ele está ameaçando de golpe. A gente ouve falar, não liga muito, isso não vai acontecer. De repente pode acontecer, sim. Pode acontecer uma tentativa de golpe, por que não? Já houve, né? Já houve. É preciso entender qual é a posição do Exército Brasileiro, né? Aqui em 1964, o Exército era francamente reacionário, né? Francamente reacionário. Não foi fácil dar um golpe em 64. Agora, em 65, a coisa piorou com o AI-5, né? Com o ato institucional número 5. Havia 4 atos institucionais antes que situava a posição do governo ditatorial com relação ao país. Agora, quando chegou o AI-5, a coisa estourou, né? Foi realmente um ato institucional terrível, né? Fechou o Congresso. E o golpe foi realmente em dezembro de 65, né? O golpe pesou e a partir daí nós vivemos, sei lá quantos anos, 20 anos, acho, né? Por favor, alguém que me lembre, uma ditadura militar, coisa terrível mesmo. Então,
Isso pode acontecer de novo, mas não creio que o atual presidente tenha força para isso. Mas vamos ficar ligados, sabe? Porque em 64 foi um espanto. Nós estávamos no Teatro de Arena e no dia 29, acho 29 de março, empolgadas, falando sobre política. Nós íamos tomar o poder, era uma coisa maravilhosa, fantástica, sabe? Os movimentos estudantis, junto com o pessoal da arte, dos artistas e do teatro e cinema, estávamos tomando poder, saindo da arena, seguro de que íamos tomar o poder. E, no entanto, no dia 1º de abril, eles dizem que é 31 de março, mas foi dia 1º de abril, houve um golpe militar que durou 20 anos. Uma coisa. Então, nós temos que ter consciência disso. Temos eleição agora, não é? É importantíssima essa eleição. Muito importante os resultados dessa eleição, e já estão falando em golpe se o Lula ganhar, por exemplo. Né? A gente ouve isso toda hora. Está aberto o diálogo, assim, falando em golpe, sim, não é? Empresariado reacionário está vibrando com a hipótese de golpe e falam abertamente em golpe, não é? A gente tem ouvido isso na televisão. Agora, vamos ficar atentos que uma vez já aconteceu. Quando o Júlio me convidou para participar desse projeto, primeiro eu adorei, né? Porque eu achei assim uma ideia incrível. Eu tinha uma lembrança muito vaga da Feira de Opinião dos anos 60, porque eu era muito jovenzinha naquela época. Eu ainda sou, mas eu era mais jovenzinha. Mas daí eu fiquei um pouco confusa, porque eu pensei, meu Deus, eu tenho menos de 15 minutos para falar o que acontece nesse país, e tem tanto assunto que eu tive que escolher entre todas as aberrações que acontecem, uma delas e direcionar o texto para aquilo. Eu, em princípio, ia falar sobre os empresários, até no nosso primeiro papo eu falei isso para vocês, mas depois me veio essa coisa dos militares e veio tão abundante e ficou tão fácil de escrever que eu comecei a namorar essa ideia. E militares porque eles fazem um papel deplorável, né? O Lauro estava falando de golpe, quer dizer, eu nem acho que eles consigam dar golpe algum hoje, embora eu acho que até tentariam e causariam uma confusão nacional e internacional tremenda. Mas eu acho que quem viveu aqueles anos sempre tem uma má lembrança, um pesadelo e uma sensação de que o perigo pode voltar, né? E, aliás, fomos muito desatentos, né? Achamos que o perigo não voltaria e ele voltou. Esquecemos daquela parte que fala da eterna vigilância. Arena eufóricos, cheio de planos, muitos planos, isso na véspera do golpe. Nós não percebemos nada. Acordamos no dia 1º de abril assustados com o golpe de Estado. O primeiro presidente, no instante, apareceu lá, o Castelo Branco. Então, e aí eu resolvi escrever sobre esses 3 militares, né? Na verdade, 3 patetas, que ainda sonham com aqueles bons tempos, né? De golpe fácil e domínio por décadas, né? Sentar-se ao trono por décadas. E aí saiu o texto, eu achei divertido. Fui para a comédia, que é onde eu navego melhor, eu tenho mais facilidade de falar a linguagem da comédia. E fiquei tentada a terminar o texto com o golpe de fato acontecendo. Mas aí me deu uma pena da gente. Eu falei, não, eu vou transformar isso num simples sonho para ter um finalzinho um pouco mais feliz, que eles fiquem sonhando apenas. E foi isso. E agora
eu acho a importância dessa feira uma coisa assim grandiosa, e a gente percebe que é um tipo de atitude, é um tipo de iniciativa que acontece em outras profissões, em outros ofícios. Hoje eu até mandei para vocês, o Júlio já tinha visto, que eu sei, porque ele publicou no Facebook, o Hino ao Inominável. Seria bom vocês darem uma olhada, é sensacional. Me corrija, Júlio, se eu estiver errado, acho que é uma iniciativa do Wagner Moura e do Bruno Galhaço. São vários cantores, e eles fazem uma retrospectiva de todas as barbaridades, de todas as aberrações que o nosso ocupante do Planalto vomitou ao longo desses quase 4 anos. É muito interessante. Então, a gente começa a perceber que isso acontece, há uma feira de opinião paralela também na música, entendeu? E isso é muito bom da gente ver, seja nas paródias, seja nas composições. Então, é um movimento que eu acho que, de repente, vira meio aquele inconsciente coletivo, né? E ele pipoca aqui com a ideia do Lauro de fazer no teatro, pipoca na música. Isso é muito importante. E muito importante que isso aconteça antes do primeiro turno, né? Que vai ser quando nós vamos começar a nossa fuga das trevas, né? Eu acho que dia 2 a gente começa a fuga das trevas. No mais, eu quero agradecer muitíssimo ao Júlio por ter me convidado e aos atores maravilhosos que fizeram a leitura da minha peça, que eles estão fantásticos. Eu adorei o texto. Lendo o texto, eu ri aqui, né? E você já fica, como eu dirijo também, eu já ficava pensando na encenação, como seria uma encenação disso. Enfim, foi divertidíssimo fazer, né? Eu acho urgente certas coisas que a gente está propondo, né? Eu acho que a gente fica muito tempo calado, muito tempo sem botar a opinião na cara dos outros e estão colocando na nossa, sabe? E a gente ficou meio encolhido. Talvez até um pouco como a Jaque falou, não achava que ia acontecer nada, entendeu? Eu não acreditava que como diz ela, o ocupante lá do Planalto, não achava nunca que ele ia ocupar esse lugar. E ocupou, né? Para mim era uma figura caricata, cômica, inverossímil até, né? Mas caímos do cavalo, né? Estamos hoje com esse cara lá. Enfim, mas aí com relação ao texto, era muito divertido falar aquelas palavras sabendo aonde eu estava mexendo, com que eu estava mexendo, né? Eu achei muito divertido, achei muito legal, achei pra caramba. Fiquei muito feliz. Que bom. Tem que ser divertido para todo mundo, né? Sim, sim. Que legal. Muito obrigada, viu? Eu adorei. Opa. Eu que agradeço. Eu devo dizer que, como general 5 estrelas, esse golpe vai sair. Bem que foi só um sonho do Henrique mesmo. Foi só um sonho, você vê. Pelo menos isso, né? Mas foi bem divertido você fazer esse texto. Adoramos fazer. Que bom, eu também adorei. Eu estava resistindo para assistir só quando fosse publicado no YouTube. Mas, como eu falei para o pessoal, eu sou fraca. Então, quando hoje eu capitulei e realmente entrei e vi, eu amei o que eu vi. Foi muito bom. Muito obrigada a todos vocês. Vocês são ótimos. Eu acho que a gente não pode nunca deixar de falar sobre isso, né, enquanto a gente ainda estiver em ameaça, porque eu espero também que tudo mude em outubro. Hoje eu estava falando com o meu filho, eu falei, vá olhar o seu título, que é a primeira vez que ele vai votar, e aí eu falei, dessa vez eu quero ir com você, veja direto onde é que você vota, que eu vou junto, eu quero ficar, porque você vai estar votando a sua primeira eleição, assim, mais que histórica, né, assim, para ele, né, no caso, primeira vez,
E aí ele já foi olhar, já viu onde é que ele ia, aí já me perguntou para quem que vota, deputado, e já está fazendo a listinha. Então, assim, isso é bom também, né? A gente incutir isso assim, nos jovens, né? E até o final, assim, eu não tá nada vencido, sabe, para mim. Por mais que eu acho que eu estou vibrando e quero que mude, se Deus quiser vai mudar, mas, assim, dá um negócio, né? Porque é maluco, né? Porque a gente... E também dá uma dor, né? Porque a gente descobriu um Brasil aí, né? Outro dia eu vi uma postagem do Kleber Mendonça Filho, ele botou a foto do genocida lá, né? Do coiso, nem se fala nome, e aí ele falou assim, ele é eleito pelos brasileiros que eu achei que conhecia, né? A gente acabou descobrindo um Brasil aí, né? Meio doido. E foi ótimo também fazer o texto, mesmo que um pedacinho final, né? Mas com humor, assim, né? Tomando chá, ó, que britânicos, né? Muito bom isso. Eu era jovem quando o golpe de Estado militar foi dado, e a gente realmente acreditava, nós lutávamos pelas reformas de base, e havia uma grande mobilização, reforma urbana, reforma bancária, reforma agrária, reforma educacional. Então, a gente acreditava que havia um movimento em relação a uma liberdade, maior justiça social. E a gente caiu do cavalo, porque houve, mas havia um lado da sociedade organizado que se contrapôs ao outro lado também organizado, que era o Exército. Eu acho que existem diferenças no tempo de antes e no tempo de agora, e agora nós estamos muito diluídos. Então, a gente está se unindo nessa feira, eu acho isso um desejo de pensar e resistir coletivamente. E eu acho que a gente sente essa necessidade. Eu entendo quando a Cecília fala da multiplicidade de feiras, de como isso é bom e é saudável, porque une, congrega, né? Eu acho que a feira tem essa possibilidade da gente manifestar visões diferentes, mas coletivamente, da gente se juntar numa preocupação de que país é esse que a gente olha que tem pela frente, porque a arte nada mais é do que isso, né? De olhar, sentir, pensar e devolver. E eu acho que é isso que a gente faz. A primeira peça que eu escrevi para a feira era uma peça que chamava Verdade Vencerá, era uma comédia, com 6 atores e uma comédia ácida, mas eu sentia que o que mais me angustia atualmente, para ser honesta em relação a essa pergunta, o que mais me angustia quando eu vejo é a juventude, a falta de perspectiva, o buraco grande que eu sinto que eles estão, com a falta total de referências em relação à herança cultural que a humanidade chegou até agora. Então, qual que é esse legado, como que eles se comportam diante disso e para que lado que eles vão. Ao mesmo tempo que existe uma multiplicidade de manifestações, existe uma dificuldade de unir as angústias e os desejos e os sonhos. Então, eu sei que... Sei não, eu desejo que nós, como humanidade, como espécie, a gente encontre o caminho onde a gente possa unir isso e democraticamente, vendo qual que é a base comum, diluindo as diferenças, a gente possa seguir em frente. Como o Lauro falou, eu acho que o que nós temos pela frente são tempos, mesmo pensando na vitória do Lula, tempos áridos, porque a demolição foi brava e vem desde 1500, desde que esse território aqui foi invadido. Nós temos tido legado ao longo dos séculos de usurpação, de vilipendiação, de violência. Então, eu acho que agora nós vamos pegar uma civilização em decomposição. Como é que a gente vai lutar contra a força que ainda existe
para oferecer uma perspectiva de sobrevida e uma vida mais harmoniosa. Eu acho que não é fácil, não vai ser fácil, mas eu torço muito para que os movimentos dos negros, dos indígenas, dos LGBTQIA+, etc., esses movimentos possam nos guiar por um caminho em que a gente possa somar forças e ter uma perspectiva mais aberta, uma coisa mais não tão acadêmica, que eu acho que a academia é um perigo, uma coisa de vida, que a vida pulse e nos conduza. Eu sonho isso. Então, a peça que eu escrevi, pequenininha, é uma peça de angústia, que eu quis fazer de duas pessoas que estão se encontrando para tentar um contato pessoal e que tem entre elas um celular. É isso que eu tentei fazer e falar. E como é que isso pode ser demolido, esse muro pode ser demolido para que eles possam conversar e um falar com o outro. Eu acho que o que eu tinha como impulso talvez exigisse um texto mais longo. Não sei se eu consegui botar toda a dor e toda a angústia que eu tenho diante desse panorama no textinho curto que eu fiz. Mas é como eu me sinto. Eu sinto uma esperança nas pessoas que estão e que foram aprisionadas durante os séculos. Eu sempre digo que é quem está preso que vai abrir a prisão, não é quem tem a chave que vai abrir e falar saiam todos. Então, eu acredito no poder de libertação daqueles que foram subjugados, mas que mantiveram a sua dignidade, os seus sonhos, a sua integridade. Eu acredito. Muito legal, Gabi, muito legal. Eu li a sua peça e em alguns momentos eu vou dizer que eu até me identifico, porque eu sinto que a leitura foi se afastando de mim, eu não saio do celular, e aí você acaba conversando com as pessoas só por WhatsApp, você não fala mais, não ouve mais a voz. Isso para a gente também faz muita falta. A pandemia, então, foi, enfim, me isolou completamente mesmo do mundo, eu acho que é muitos de nós, né? E retomar, eu acho que tudo que a gente puder retomar de estar perto, de ouvir, de falar, e nós atores, principalmente, assim, e autores, né? A gente sempre quer falar e quer ouvir, e quer sentir, e quer se emocionar, e o celular, ele brecou muitas emoções na vida da gente. Até show, você vai ver, né? Assim, né? Você olha, as pessoas não estão assistindo show, as pessoas estão todas assim, pelo celular, né? Eu acho que é uma grande latrina, né? Eu vejo assim rede social como uma grande latrina. A gente até conversou sobre, né, Mayara, quando a gente estava gravando, porque realmente eles não têm palavra, eles não se olham, eles só se foram olhar, né? Até antes de começar a gravar, não se olhem em nenhum momento. Eles só vão se olhar nos momentos finais que acabou a bateria do celular. E é uma enrolação, é um tipo assim, tipo, puta meu, tipo, cara, tipo assim, entendi, entendeu? É esse o vocabulário, né? E eu dei aula há muito tempo em escola de periferia, então você vê a situação mesmo, que é terrível você ver aqueles jovens assim. Eu vi uma menina falar, comprei um livro, paguei R$30, joguei dinheiro no vento. Jogou dinheiro no vento, mas está lá nas baladinhas, sabe? Enchendo a cara com os corotes da vida e paga 100, 200, um livro não, né? Então, E respondendo aquilo que você falou, Gabi, eu gosto muito dos seus textos curtos, né? A gente já fez um ciclo
de leituras das suas peças, eu acho que você consegue realmente condensar tudo. Não precisa, né, uma peça mais longa, pelo menos é a minha sensação. Não sei, Maiara, eu acho que passou tudo ali, né? Aquela coisa meio Beckett, né? Que o que é isso? Esperando Godot, quer dizer, o que é? A gente até ficou, faz de conta que eles tomaram ácido antes de se encontrar para baladinha, então, né? Mas a gente brincou muito com isso, né? No bom sentido, brincando seriamente, né? Não é assim Sim, também. porque um vê uma descida, o outro vê a subida, depois eles acham que é uma linha reta. Na verdade, eles não sabem, eles estão aqui, assim, né? O caminho, aí você olha e fala, nossa, parecia que uma subida, porque isso aqui está acabando com a gente, com a nossa visão das coisas, né? E achei muito interessante, Gabi, foi muito legal. Não foi curta, não, foi bem, eu acho que passou tudo que você queria. Acho que sim, também. O Lauro ouviu e ele ria. Ele ouviu a leitura. Eu ouvi tudo, gostei muito. Eu queria dizer para vocês a seguinte coisa. Eu não sou lulista. O fato de eu ser contra esse capiroto que está nos desgovernando hoje, não quer dizer que eu seja lulista. Só que eu tenho a noção de que, no presente momento e com os candidatos que se apresentam hoje, não tem outra solução. Ou é o Lula para tirar essa coisa daí, ou, de repente, a gente fica com essa coisa de novo. E eu queria dizer para vocês o que eu sinto hoje. As pessoas costumam dizer que o Bolsonaro, não gosto nem de falar o nome, porque eu acho que dá uma energia ruim. Este homem não é direita, como as pessoas pensam. Esse homem é a destruição. Ele não é direita, nem esquerda, nem centro, nem para cima, nem para baixo. Ele é destruição. Então, o fato de um cara dizer, por exemplo, eu não sou coveiro, ou ser contra a vacina, ou dizer as barbaridades que esse cara fala, não é direita isso. Isso é destruição. A gente não pode classificar esse homem como direita. Ele não é nada. Então, os seguidores dele são alguns iguais a ele. Outros é direita enganada pensando que ele é direita. É uma loucura total. Acho que precisava ser escrita uma peça sobre isso. Não é direita nem esquerda, nem para baixo, nem para cima. É destruição total. Esse homem ele não existe. Ele é uma coisa que, de repente, surgiu. Ele é um aluvião, ele é um tsunami, ele é um terremoto. Então, não sei, eu acho que a minha peça até... Eu acho que é fraca, no sentido de... Eu só procurei fazer 2 casais de idosos. Idosos é o meu universo. Vocês sabem que eu tenho 91 anos. Não dá para escrever sobre jovem. Não dá. Eu escrevo sobre velhos. Meu universo é esse. Então, eu escrevi sobre 2 velhos que não se entendem e procurei colocar entre eles a situação em que a gente vive hoje. Nas suas peças, você conta, fala da vida, bem no sentido crônica, é tempo mesmo. É aquela coisa que a gente vai e reconhece o tempo que a gente está vivendo. Isso é um talento que você tem, uma capacidade que é maravilhosa. Eu estou curiosa, muito curiosa de, embora seja uma aproximação muito aquém daquilo que é quando a gente lê junto com a outra pessoa, que troca mais energia, né?
mas eu estou bem curiosa de ver como é que ela vai ser lida. Porque uma coisa é a gente ler, a gente constrói todos os personagens na cabeça da gente. Quando vai ler, a gente vai e a outra pessoa propõe uma coisa diferente. Aí é outra coisa que a gente pensa e tem que viajar de outra forma. Então, eu estou muito curiosa para ver o que vai acontecer. Eu acho que, para você também, você vai ter outras visões, uma coisa, uma fala que você imaginava de um jeito, vai chegar de outra forma, né? Vai falar, é possível, não era como eu pensava, mas é possível ou não é, tem nada a ver, sei lá. Então, eu estou bem ansiosa. Mas eu tenho notado, a peça que você e o Oscar leram, não foi muito diferente das inflexões que eu tinha na minha cabeça. Eu tenho a impressão que vocês captam a inflexão que eu tenho na cabeça. Vocês dois me surpreenderam assim. Fiquei besta. A gente não falou muito do mito, mas eu li o mito também, que foi muito legal, e eu assisti, fiquei bem impactada. O Júlio, eu acho que ele melhora cada vez mais como diretor das leituras, de verdade. Eu estou há mais de anos já fazendo as leituras e ainda, sabe, me dá uma emoção, assim. E foi muito legal, porque o Lauro, ele reviu o mito. E para quem imaginava que lá atrás, quando ele escreveu, hoje em dia a gente teria um político que seria chamado de mito, é uma coisa inacreditável, né? E a peça ficou... já chamava o mito quando eu fiz. Então, mas há muito tempo você não atrás. sabia que um político ia ser chamado de mito? Eu não né? sabia, não. Então, e foi muito legal essa leitura também, e as mudanças que o Lauro fez também foram bem certeiras nesse momento que a gente está vivendo. E quero deixar, assim... dizer que eu fiquei muito feliz de participar disso tudo, de ver que tudo nasceu assim entre a gente e que caminhou e que deu certo. Além de tudo, dá muita vida para a gente, né? Uma delícia quando a gente assiste, né, na televisão, sabendo que ela está no Brasil inteiro, assiste o seu trabalho que foi escrito ali, você sozinho, na sua solidão de autor, de repente você vê que o Brasil inteiro está vendo. Por isso que eu digo, esses trabalhos lindos que eu li de vocês, vamos tentar, não é, divulgar para o resto do país, que começa difícil, mas uma hora pega, né? Uma hora a pessoa, tem uma coisa boa lá no canal X. O seu texto, Lauro, eu li e eu fiquei num prazer. É tão bom ler texto bem escrito. Como você escreve bem, como você... cada um de nós tem uma pegada, né? E você escreve bem pra caramba, Laura. É uma delícia ver o uso que você faz da palavra. É uma delícia, é bom, é aquela coisa substanciosa. Isso é maravilhoso. A gente vai lendo aqui, né, esse prazer, né? E já que eu não conhecia... Jaque ou Jaque? Jaque. Jaque eu também não te conhecia, né? Então, essa coisa de conhecendo as pessoas e vendo, embora vocês tenham lidado com temas do mesmo universo, né? Vocês fazem abordagens completamente diferentes. Tem uma outra convivência com essa figura. A impressão que dá é que é uma realidade mais concreta dentro do Lauro do que para você, que é uma realidade, a mim me pareceu, mais simbólica. Mas acho que pela sua idade, o fato de você ser mais jovem, de não ter vivido esse contato com os militares dessa forma tão cruel, e com a ressonância desse período com aquilo que a gente vive agora, né? Então, dá para sentir isso. Eu acho isso também muito bom
nessa variedade de peças que a gente tem. Sabe também o que acontece, Gabriela? Eu acho que os militares daquele período, eu não sou jovem, não, eu sou velhinha também, eles tinham uma aura de seriedade que hoje não existe mais. Essas pessoas que estão ali fardadas e empinando o peito como um Chester de Natal, eles são uma piada, entendeu? Eles são pândegos, sabe, aquele bonsai de general chamado Augusto Heleno, aquilo é um bonsai de general, né? É um negócio, eles se ridicularizaram demais, entendeu? Pazuello, esse Braga Neto, Braga Júnior, que não é o primeiro Braga da família, porque se ele é o neto, né? É um negócio horroroso, gente. Eles são os três patetas mesmo, eles são ridículos. Eu não consigo olhar esta gente com seriedade, entendeu? É muito complicado para mim. Como eu não consigo olhar o Inominável com seriedade? Alguém falou, eu não sei exatamente quem, que falou, ele é uma figura, acho que foi a Regina, não sei. Ele é uma figura ridícula, ele é uma figura risível. Eles são todos, né, gente? O Hitler era patético, o Mussolini era ridículo. Eles são todos sempre ridículos, entendeu? Ridículos. E promovem estragos que, sabe, eles transformaram o país numa nação ressentida, uma nação raivosa. Mas eles são ridículos, eu não consigo olhar essa gente com muita seriedade. O que eu acho pior ainda é que ele, mesmo perdendo a eleição, esses crápulas que seguem ele é um bando que vai ficar atormentando durante muito tempo. Sim. E bolsomínios, vocês vejam só, olha, Maluf foi derrotado não sei quantas vezes, tem malufista até hoje. Até hoje. Até pouco tempo atrás ainda era muito. Imagina o que essa gente vai atormentar o país ainda. Vai ser um horror. A gente vai ter que ter muita paciência para aguentar esse povo ridículo. Porque, na verdade, não foi o Bolsonaro que inventou essas pessoas, né? Essas pessoas já estavam aí. Foram elas que inventaram o Bolsonaro. Sim, agora elas se sentem legitimadas, né? É uma coisa complicada. Ele legitimou a barbárie, né? O bueiro veio para a rua e tornou-se uma coisa natural. É muito triste isso da gente naturalizar tudo também, né? É muito complicado. Eu acho que a gente vai ter que reinventar esta pátria, gente. Acho que eu por exemplo, respeito as pessoas pelas suas ideologias. Só que esse povo aí, esse pessoal, não tem ideologia nenhuma. Não dá para respeitar, porque eles não são respeitáveis. Não, ideologicamente, eles não existem. Não tem ideologia nenhuma. É um bando de patetas que só quer se locupletar. Exatamente, eu concordo. E essas merdas, essas igrejas evangélicas aí, o tempo todo, parece que brota, né? Acho que é pior que câncer. Você vê pior que você vê tanta gente que mora sei lá, em 2 metros quadrados num barraco, numa favela, e vai lá e dá dízimo. Isso que é pior, não tem o que dar e dá. E vota em Bolsonaro, e está lá, falei o nome do cretino, e está lá com a bandeira verde e amarela na porta do barraco. Como vai? Não dá para entender. Desapego pela televisão, Júlio, no horário nobre, só tem esse pessoal falando. É impressionante. Você muda de canal e está lá um pastor falando. Ignorando, boçais, vendidos. Agradeço
a participação, eu estou aqui meio de intruso, mas precisava dar essa ideia que eu acho que vai dar certo e vai elevar todo o processo de trabalho do Júlio, que está realmente criando uma coisa nova e vamos transformar isso numa coisa profissional e séria. Já Muito é bom, séria, Laura. mas mais séria ainda. Tchau, gente. Também adorei participar, foi muito bom ver muito todos. Bom. E ser vista por todos. Até mais. Tchau, gente. Tchau, tchau. Bom fim de semana para todos.